Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Espero que vocês estejam muito bem aí na casa de vocês. Saudades tremendas no nosso coração e logo nós estaremos juntos, com a graça de Deus. Quero apresentar vocês aqui hoje, vocês já conhecem, mas nossos queridos Ramon e Vivian. Inclusive, se você precisa de uma aula de inglês ou de japonês online, olha aqui, esse casal é tremendo. E temos aqui a Raíssa também hoje, para participar conosco do nosso culto de estudo, né? E eu queria ler com vocês um texto hoje, que fala em Atos capítulo 9, uma passagem muito conhecida, só que é uma passagem que ela mexe, eu não sei com vocês, mas comigo ela mexe muito, porque ela me faz voltar a anos atrás. Olha só. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho de Cristo, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Lembrando que Paulo, ele era um matador dos cristãos. Ele era um judeu radical e ele perseguia e matava os cristãos. E a sequência diz assim: entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco,
subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouvindo uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, ele não conseguia ver coisa alguma. Então o guiaram pelas mãos e ele foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu e nem bebeu. Essa passagem ela é muito interessante e me remete ao tempo de que eu me encontrei com o Senhor. Eu não caí do cavalo, não era perseguidora da igreja, né? Mas a minha vida era vazia de Cristo. Eu não tinha paz no coração, não tinha alegria na minha alma. Mas o dia que eu encontrei com o Senhor, aquela alegria explodiu no coração, a paz dele encheu a minha vida e a coisa mudou. O que eu quero te dizer nessa noite, onde que essa mulher quer chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: nós vivemos um tempo tão difícil e você não vai encontrar paz e alegria em nenhum outro lugar. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Não do Jesus histórico, não do Jesus que você conheceu, ouviu falar, mas você precisa conhecer esse Jesus que está na palavra de Deus. Eu quero desafiar o teu coração nessa noite a que você busque conhecer quem é Jesus de verdade. Leia os evangelhos, que você vai ter uma noção de quem é esse Jesus. Jesus não está morto, ele está vivo. E o que eu quero deixar no teu coração é que para você ter paz verdadeira e alegria verdadeira, você precisa sentir o calor do Espírito Santo na sua vida. Ele está aberto, te procurando. Receba-o em nome de Jesus. Busque-o e você vai encontrar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, te dou graças, Pai, pela salvação que me alcançou, Senhor. Pelo teu Espírito Santo que me inundou de alegria e de paz, ó Deus. Eu te peço, Pai, neste momento, Senhor, por cada irmão que está vendo esse vídeo agora, Senhor. Ó Pai, que teu Espírito toque no coração dele, Senhor. Que ele tenha esse desejo intenso de te conhecer, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, sejam abraçados, ó Deus, e guiados por Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome,
glória ao teu nome, e glória ao teu nome, e glória ao teu nome em toda a terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, e glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, e glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, e glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a glória ao teu nome, meu Senhor. Glória ao teu nome, meu Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santo, santo, tu és santo, poderoso Deus. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo, tu és santo, poderoso Deus. Digno tu és, digno, tu és santo, santo, tu és santo, poderoso Deus. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo, tu és santo, poderoso Deus. Digno, digno tu és santo, santo, tu és santo, poderoso Deus. Digno tu és, digno tu és. Amém.
falar com vocês um pouco sobre os dízimos e ofertas, continuando aqui a nossa sequência, Uma Vida Abençoada. Quem não pegou a sequência, nós já estamos no capítulo de número 4, cada culto caminhando um pouquinho nas preciosidades que esse livro tem a respeito de dízimos e ofertas e como abre o nosso entendimento para essas questões. E ele entra no capítulo 4 agora num assunto assim bem mais profundo um pouco, porque ele vai falar de questões espirituais, tratando sobre Mamon. E Mateus capítulo 6 diz assim, o Senhor Jesus dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E olha só o que ele fala. Jesus sugere claramente que é possível servir a Mamon em vez de servir a Deus. Mas ele vai mais longe. Jesus declara que é impossível servir aos dois ao mesmo tempo. Isso é sério. Aí ele vem para um pouco de conhecimento bíblico e histórico. Ele diz assim, Mamon é uma palavra aramaica que na essência significa riquezas. E aparentemente os assírios adquiriram o conceito de um deus das riquezas de seus vizinhos, os babilônicos. A Babilônia era uma cidade fundada sobre o orgulho e arrogância. Lembra daquele relato de Gênesis 11? E ele diz assim, no seu coração existe uma atitude que diz, ouça isso, o homem não precisa de Deus, somos autossuficientes. Essa é a ideia por trás deste Mamon. É isso que o espírito de Mamon tenta nos dizer, você não precisa de Deus, confie nas riquezas. Por isso que quando nós consagramos nossos dízimos e ofertas, nós fazemos uma declaração fortíssima dizendo, eu não confio nas riquezas, eu confio no meu Deus. E é assim que nós consagramos nossos dízimos e ofertas. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, realmente há um apelo das riquezas para que nós descansemos nelas. Mas a Tua palavra diz que isso é uma incerteza absoluta. Livra-nos disso, Senhor. Quando nós estamos consagrando nossos dízimos e ofertas, nós estamos declarando para todo o mundo espiritual que a nossa esperança e a nossa confiança são depositadas no Senhor e somente no Senhor. O Senhor é o nosso provedor, é o Senhor quem nos socorre em todas as coisas da nossa vida, Senhor. Então assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Retomando o nosso culto de estudo, hoje é um dia que a gente tem que ter mais paciência um pouco, ainda mais que hoje eu vou ler um pouco mais de versículos, mas vamos orar antes? Pai, em nome do Senhor Jesus, conduz a nossa mente. Tua palavra diz que o Senhor ilumina o nosso entendimento e é isso que nós precisamos. Que o Senhor nos dê essa capacidade de compreender. Por favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já para começar, nós vamos dar continuidade no estudo sobre as tentações de Jesus. É um estudo fantástico, ele é impactante para nós. Mas a gente tenta sempre contextualizar. Para isso acontecer, primeira coisa, para puxar um pouco, né, o assunto, eu vou sugerir que vocês abram a Bíblia na primeira carta de João. Está lá no finalzinho da sua Bíblia, lá pertinho já de Apocalipse. 1 de João, no capítulo 3. Versículo de número 8, 1 de João 3, 8, porque nós estamos falando sobre o ministério de Jesus, ele iniciou o ministério dele, então quando ele vai ali ao Jordão para ser batizado, vem aquela voz do céu, fala com ele é cheio do Espírito Santo e ele parte agora para o deserto, para ser tentado, então começou o ministério dele, mas o ministério dele é guerra. E aí, João fala assim, versículo 8, aí, 1 de João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E olha só, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Então agora ele vai para o deserto para o primeiro confronto. Ele está indo para o fronte de batalha. Então ele chegou o momento, chegou a hora, e ele vai ao Jordão, ele fala, precisamos cumprir a justiça de Deus. O Espírito desce sobre ele na forma de uma pomba, ele fala com João Batista ali, e ele, cheio do Espírito, já vai direto para o deserto, com uma missão. Ele não vai para dar um tempo, para meditar, para pensar na vida, como que autoconhecimento. Não, ele vai para ser tentado pelo diabo. Então ele foi para a batalha, ele foi para o primeiro confronto ali. E aí nós vimos na semana passada este primeiro confronto, né? A tentação ali na carne, as necessidades humanas, necessidades físicas do ser humano. Mas a gente, na outra semana anterior ainda, nós vimos que essas 3 tentações, elas na verdade cobrem toda sorte de tentações, como a própria Escritura diz. Então, são 3, mas são 3 níveis, são 3 aspectos da tentação. E isso a gente tem que entender de maneira bem ampla na palavra de Deus. Por que só são relatadas essas 3 tentações e como que tudo isso está englobado? Nós estamos na condição, vamos colocar assim, ele foi na origem do pecado, na origem do problema. Lá em Gênesis capítulo 3, eu acho importante todos verem isso e grifar, em Gênesis 3, porque nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. A mesma coisa. Gênesis 3, olha só a tentação, porque onde o ser humano falhou, então agora Jesus volta dentro do mesmo contexto, corpo, alma e espírito, todo tipo de tentação. E olha como que foi lá em Gênesis, versículo 6, 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então nós estamos falando de corpo satisfeito, satisfazer o meu corpo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos. Então agora está falando sobre os sentidos. A gente já aprendeu que os sentidos são a porta da alma, né? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu experimento, aquilo que eu sinto, esses sentidos mexem com a gente. Então, ela vendo que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui é um nível muito mais profundo por causa do versículo anterior. Olha como Satanás provocou. Olha o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nós estamos num nível muito profundo, é espiritual, porque apela para um nível espiritual. Então, ela viu que aquilo era desejável para dar este entendimento. Qual o entendimento? Ser semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Tendo este entendimento, Jesus é levado para a origem de tudo, de todo o pecado nosso. Ele é levado para essa condição, é impressionante isso. Se você for olhar lá em 1 de João, vamos lá para o final da Bíblia de novo. É bom a gente pegar assim, tanto lá no começo como lá no final, como a coisa gira em torno disso. 1 de João, capítulo 2. Versículo de número 15, 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, olha de novo aí, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. De novo, nós estamos falando sobre os 3 níveis. Jesus é levado, então, lá à origem onde o homem falha. Ele agora é homem. E ele vai direto para esse fronte de batalha para lidar exatamente com esses 3 níveis. Então, agora a gente volta lá em Mateus, capítulo 4.
que é o nosso tema aqui. Mateus 4, versículo de número 5. Nós acabamos de estudar o versículo 4, quando Jesus fala: a minha vida será vivida na terra pela palavra de Deus, pela palavra do meu Deus. Ele citou isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele mais para frente, ele fala para os seus discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele vive para agradar o Pai. O que direciona a vida dele, os caminhos dele, a gente vai ver isso, é a palavra do Pai. E aí então, versículo 5 diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Que coisa impressionante! Porque Jesus ia para Jerusalém uma vez por ano. Isso é a tradição judaica, eles uma vez por ano tinham que ir a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, inclusive. Mas ali ele é levado a Jerusalém e é levado ao templo, é levado ao pináculo do templo. E é a coisa tão surpreendente como está acontecendo. A gente sabe que não foge nada do plano de Deus, mas em Malaquias, a última vez que aparece a palavra templo no Velho Testamento, está lá em Malaquias, no capítulo 3. 3 páginas por lado. Vamos dizer assim, antes daqueles 400 anos de silêncio da parte de Deus, a última vez que Deus fala a respeito de templo, a última menção que o Velho Testamento faz a respeito do templo, está lá em Malaquias capítulo 3. E olha o que ele fala: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, está falando de João Batista, né? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo com A maiúsculo, o anjo da aliança, é Jesus, sem nenhuma dúvida. A quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E não se fala mais em templo. A primeira vez que aparece a palavra templo no Novo Testamento, nós acabamos de ler. O diabo o leva ao templo, ao pináculo do templo. Imagina o que significa para Jesus isso. O que representa para ele. Ele ia uma vez por ano a Jerusalém, mas ele não tinha ido nenhuma vez como Messias. Ele não foi nenhuma vez sob ministério, sob chamado, sob missão. E agora ele é levado pelo diabo ao pináculo do templo. Parece que está se cumprindo aquilo que foi dito lá em Malaquias. Eis que vem, e ele virá, ele é desejado, é o anjo da aliança. Então, imagina assim a mente de Jesus ali, como está sendo bombardeada. Mas, continuando lá, ele diz assim: e lhe disse, se és filho de Deus, de novo, a ideia de colocar dúvida, e como o diabo gosta de fazer isso com a gente, lançar dúvida. Ele não lança dúvida só na relação que nós temos com Deus, como nós vimos no culto de domingo passado. Quando Tomé, ele permite que o seu coração fique com dúvidas. É natural nós ficarmos com dúvidas, mas como o diabo é especialista em lançar dúvidas. Dúvidas que o casal tem com relação um ao outro, dúvida que as pessoas têm em relação à igreja, aos irmãos, aos relacionamentos, dúvidas com relação a Deus, a sua palavra. Parece que ele é realmente ele não desperta no nosso coração esperança, convicção, certeza, fé. Ele sempre vem para lançar dúvida. Será? E se? Né? Ele sempre vem com essa intenção de provocar dúvidas. Então, a minha versão fala, desafiou-lhe. Olha só. Porque para algumas pessoas que funciona é o desafio, né? E eu entendo que ele fala de desafio
Porque Jesus acabou de citar a palavra de Deus. Lembra que nós fomos ver lá em Deuteronômio a citação de Jesus, como que Jesus dissesse assim: Satanás, vai ler a Bíblia, eu sei do que você está falando, eu vou te levar dentro de um contexto histórico. E parece que quando ele vem para desafiar Jesus, e eu acredito que realmente seja esse sentido, não parei para estudar isso, mas deve ser realmente para desafiar, porque agora ele vai usar a palavra de Deus, como Jesus havia usado. Então, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. É importante assim, nós lermos o que ele falou e nós lermos o original. O que ele fez com a escritura, com o que está escrito. Então vamos ler o que ele falou. Está escrito, 2 pontos. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E para por aqui. O que ele citou? Ele está citando o Salmo número 91. Então vamos lá para o Salmo 91. Porque eles estão... A discussão agora foi para dentro da palavra de Deus, foi para dentro das Escrituras. O diabo deve ter dizer assim: você vai usar a palavra, então eu também vou usar a palavra. Já que é isso que você quer. E olha como outra artimanha que ele tem, que é de tentar usar a palavra de Deus, contra o Filho de Deus, contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, tentar jogar com algumas argumentações. Jogo de palavras para fazer o que ele quer, não o que a palavra diz. Exatamente, olha só, ele usa a palavra de Deus para que a gente faça o que ele quer e não o que Deus quer. Guarda o que ela está falando, para você ver como vamos chegar lá. Então, olha só, o Salmo 91 é maravilhoso. O Salmo 91 não tem autoria, mas provavelmente foi escrito por Moisés, que escreveu o Salmo 90. E provavelmente, mas não tem autoria, o Salmo 91 também seja de Moisés. Mas independente de autoria ou não, nós sabemos que ele é do Espírito Santo. E olha só, é um salmo lindo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Lembra que a tentação, ela está sempre girando em torno de confiança. Ele leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo agora ele vai testar a confiança que Jesus tem no Pai, em todas as tentações. E ele vem citando o Salmo 91, que começa falando sobre confiança. O meu Deus em quem confio. E nós vamos ver que este que habita no templo, este que habita na casa do Senhor, é Jesus. É a casa dele, ele vive neste lugar, essa é a morada dele. Nós é que somos convidados a ir para essa casa. É ele que confia no Pai. E continua lá, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e é justamente o que nós estamos estudando, o passarinheiro está ali, jogando o laço, tentando fisgar ali o Jesus, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Na verdade, aqui ele está falando de escudo e escudo. Pavês é um escudo grande, é um escudo que cobre o corpo inteiro, que protege a pessoa. O meu fala escudo e armadura. Isso. Proteção completa, né? Proteger todo o corpo, né? Então, pavês e escudo. Versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Jesus, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. E agora vem o versículo usado por Satanás. Veja se você percebe alguma diferença do que ele cita. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Esses foram os 2 versículos que Satanás citou para Jesus.
Só que ele fez uma omissão na hora que ele cita o versículo. Se você for olhar lá, Mateus capítulo 4, a citação de Satanás. Vamos olhar de novo lá. Volta lá. O que ele fala? Está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ele omitiu uma frase. Qual frase? Em todo o teu caminho. Nós acabamos de ler que Jesus disse que ele vive pela palavra de Deus. Os caminhos de Jesus não são independentes. Os caminhos de Jesus são os caminhos do Pai. Ele está ali sob ordem. O Espírito o levou ao deserto. Ele está seguindo o caminho do Pai. E o diabo está propondo para ele o seguinte: faça o teu caminho. Você acabou de falar para que faça a vontade dele. Na verdade, ele não estaria sob a ordem do Pai. Ele estaria sob a ordem do diabo. Está confundindo a mente dele, né? Exatamente. Ele fala aqui a respeito dele subir a Jerusalém, no pináculo do templo. Ele sempre fazia essa visita até lá. E ele veio para salvar e tudo mais, né? Mas era um caminho curto, né, Virgílio? Vou te colocar lá em cima, tal. Você vai aparecer para todo mundo. E alcançou, é o caminho curto, o atalho, né? Uhum. Só que não era. Mas então, o que o diabo está propondo para ele é independência. E não sujeitar, porque, gente, nós temos os nossos caminhos. Cada um faz as suas escolhas, né? Nossos caminhos são as nossas escolhas. Todos nós temos. O que Jesus tinha acabado de dizer é que as escolhas dele, os caminhos dele, estavam sujeitos ao Pai. Ele não faria nada que não fosse a vontade do Pai. Ele disse que, inclusive, a comida e a bebida dele seriam a vontade do Pai. E agora o diabo acaba de propor para ele, usando a Escritura e omitindo um pedaço, dizendo o seguinte: sim, é claro, mas faça os teus caminhos e Deus vai te abençoar. É mais ou menos como uma pessoa dizer assim: eu vou fazer e depois eu oro para que Deus me abençoe, para que Deus me ajude. Nós ouvimos isso uma vez, lembra? De um comportamento. A pessoa dizia assim: eu vou comprar, depois Deus me ajude a pagar. Deus me ajuda. Nós ouvimos histórias, inclusive, de pastores fazendo isso. Você lembra da história? De fazer dívidas e depois sair da loja dizendo assim: agora haja joelho no chão, para que Deus pague isso aí. Para que Deus pague. O que o diabo está propondo para Jesus é mais ou menos isso. Ele está dizendo o seguinte: faça os teus caminhos, Deus vai te abençoar em todos eles. Vamos ver se ele te ama, fala né, isso. Virgílio? Vamos ver se ele te ama. Se Deus te ama, ele vai te abençoar nos caminhos É isso errados aí. que você fizer. Né? É. Você faz as escolhas, você age de maneira independente, você arruma o seu jeito para fazer tudo que você tiver que fazer. Depois, quando começa a virar tudo contra, aí vamos orar para Deus me abençoar, para Deus me socorrer, para Deus. Primeiro eu tenho que satisfazer as minhas necessidades e socorrer a mim mesmo, né? Então eu vou agir como eu quiser, depois Deus me livra. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, depois Deus vem me socorrer, vai me livrar aqui, né? Então, se a gente voltar lá para Mateus capítulo 4, a grande pergunta seria essa: aquele salto fazia parte dos caminhos de Jesus, conforme Deus havia ordenado para ele? Ou aquele salto fazia parte do caminho de Jesus, conforme o diabo havia ordenado para ele? Essa é a questão. Muitas vezes para nós é isso. Às vezes alguns caminhos não são os caminhos ordenados por Deus para nós. Então você percebe o que ele está tentando? Ele está tentando na relação da dependência e da independência. Nós já aprendemos isso há tanto tempo, né? Nós criamos os nossos filhos para a independência. E é um processo ao longo da vida, para eles aprenderem a ter autonomia, tomar decisões, escolher caminhos, terem responsabilidade, porque vai chegar uma hora que o pai e a mãe não estão mais por perto.
teremos que tomar as decisões sozinhos. Então a gente vai trabalhando ao longo da vida para não ser filho mimado, dependente, mas para ser independente. Bebê Wendy. Com Deus é o contrário. O Deus, quando Ele nos chama de uma independência para caminharmos em direção a uma dependência de Deus total. Então você percebe o jogo que Satanás está fazendo com ele aqui? Que jogo perigoso, né? Voltando lá, então Jesus vai dar a sua resposta. Versículo 7, Mateus 4, 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como nós temos estudado, a gente tem que procurar onde está escrito isso. E isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 17. Ainda bem que Jesus conhecia a palavra, né, Bíblia? Êxodo 17. Que coisa impressionante. Não, desculpa. Antes de Êxodo 17, pode até deixar marcado Êxodo 17, Deuteronômio, porque é aqui que ele cita. Deuteronômio capítulo 6. Que é o que nós estamos fazendo? Puxando o fio da meada. Porque a conversa entre Jesus e o diabo, eles sabem do que eles estão falando e deixaram uma pista. Então a gente viu que o diabo falou e vimos que ele citou o Salmo 91, que começa falando de confiança. E percebemos que ele, ao longo do desafio com Jesus, ele vai questionar a confiança, tentando induzir Jesus a uma independência. Faça os teus caminhos e espere que Deus te abençoe, e não os caminhos do Pai. Jesus, quando responde, então, ele responde buscando na história, porque lembra, ele está se colocando na origem do pecado de todos nós, mostrando ali esse jogo de Satanás. Então, quando ele cita, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 16. E olha como ele vai dando referência para a gente. Deuteronômio 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus, vírgula, como o tentaste em Massá. Opa! Jesus está colocando tudo dentro de um contexto histórico, que a gente precisa ver esse contexto histórico. Onde que está o episódio de Massá? Aí sim, Êxodo 17. E aí a gente tem que ler de novo esse contexto aqui. Porque fala do povo, fala de nós. E olha que impressionante o que é esse contexto, como a gente vê aquela confrontação do diabo com Jesus, e você abrindo a câmera, né, vendo essa coisa assim, ou abrindo as janelinhas do Windows aí, buscando essas coisas, como você vai encontrando o contexto histórico de tudo isso. E que impressionante, ele nos leva lá para Refidim. Vamos lá, Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, maravilha, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Olha só o versículo 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés. Contender. Guarda essa palavra. E disse, dá-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. As duas palavras, contender e tentar, como elas estão juntas. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Não, vamos continuar. Eu ia pular já para o versículo 6. Vou pular para o versículo 6, melhor a gente ir direto ao assunto, certo? Para você não perder o fio da meada.
Eis que estarei ali diante de ti, a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos, e chamou o nome daquele lugar Massá. Bom, Massá significa tentar. Lembra que Jesus responde para o diabo, dizendo o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Quando a gente vai ver onde está escrito, ele fala, esse contexto foi levantado, não tentar a Deus, foi tentado lá em Massá. Nós fomos para Massá ver o que está acontecendo. Aconteceu que o povo estava sendo guiado por Deus, sendo conduzido por Deus ao deserto. Vocês conhecem essa história de alguém que foi conduzido por Deus, pelo Espírito ao deserto? E lá no deserto, eles começaram a contender, começaram a tentar, a murmurar. Então, chamou aquele lugar Massá, tentar, ou provar. E Meribá, por causa da contenda. Meribá significa contenda ou murmuração, ou provocação. Eles estão sendo guiados por Deus ao deserto. Nós vimos o versículo de número 1, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se assim. Só que daí eles começaram a contender, a tentar, a murmurar, a desafiar, a provocar a Deus. Deus responde por meio de Moisés, manda a água e fala, mas esse lugar vai ser lembrado lá na frente de um povo que, num dado momento, começou a contender. Começou a tentar, começou a provocar. Na minha versão está rebelião. Olha só, rebelião também. Vamos lá, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e por tentarem ao Senhor. Aqui está a chave, dizendo. Coloca agora lá Satanás e Jesus no deserto, na origem das coisas. Olha a pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Que resposta que ele dá para o diabo. Diabo, você acha, a dúvida que você está querendo levantar no meu coração é se o Senhor está comigo ou não? Se eu confio nele ou não? Se eu vou atender a voz dele ou não? Se eu vou seguir os caminhos dele ou não? Porque quando ele fala, tentarás o Senhor teu Deus, ele está levando para este versículo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Que chave! Que resposta! Que genialidade! Que domínio da história! Que domínio de conhecimento da Escritura, como você falou. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, eu não estou por conta própria. A resposta foi curta, mas muito abrangente, né? Muito abrangente, eu não estou sozinho. Ele estava testando, como sempre, né, a confiança. E Jesus, numa resposta, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação é essa, será que Deus está comigo? Será que Deus está no nosso meio? Por isso que eu amo Jesus. Tremendo. Na minha versão, ele fala colocar a prova. Colocar a prova. Testar, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente assistir culto assim, de quarta, de estudo, né? Que eu já li essa passagem aqui algumas vezes e não imaginava que tinha um contexto tão profundo. Assim. E amplo, né? E como se aplica. Você sabe que em todas as tentações que nós tivermos, nós temos que lembrar isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E aquilo que você comentou, né? Ele foi tentado em todas as coisas. Nos cultos anteriores a gente comentou, né? Ele sabe o que você passa e o que está acontecendo e vai te ajudar. Né? Não te deixarei, nem te desampararei, né? Por onde quer que fores, ainda que seja pelas águas, pelos mares, pelas alturas, pelas trevas, onde quer que esteja, a promessa dele é, eu estarei com você. Mas o diabo, ele tenta jogar essa dúvida, como eu comentei no culto de domingo, você está sozinho,
Você vai orar para quem? Está falando com a parede? Mas isso é ataque maligno, ataque maligno. O Senhor prometeu que estaria conosco. Amém? Como a gente precisa ouvir isso nesses dias, né? Pois é. Sozinhos em casa, isolados, né? Brasa se apagando, tá fora. É. Deus tenha misericórdia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece as nossas convicções. Como a Vivian colocou aqui, Senhor, não permita, Senhor, que a brasa esfrie, mas que no coração de cada um dos nossos irmãos, Senhor, Teu Espírito Santo esteja trabalhando intensamente, profundamente, despertando, Senhor, esta certeza, esta convicção que por mais difíceis que possam ser os dias, por maiores que sejam as confrontações, mesmo que surjam dúvidas, e isso, Senhor, nunca saia do coração de ninguém. O Senhor está no meio do nosso meio. Ele está, Senhor, presente na vida e na casa de cada um, para socorrer, para prover, para suprir, para alimentar, para consolar, para abençoar, para falar, para ter comunhão, para levantar o abatido, restaurar o abatido, para socorrer o aflito. Então, em nome do Senhor Jesus, minha oração, a nossa oração aqui, Senhor, é que Teu Espírito Santo esteja trazendo esta vitória, Senhor, que o Senhor Jesus conquistou para cada um de nós, o Teu Espírito Santo habitando, Senhor, dentro desse templo maravilhoso que é a vida de cada um dos Teus filhos, trazendo ali, Senhor, toda a consolação e provisão necessária para que esses dias sejam vencidos no poder do Teu Espírito Santo. Assim seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Teu Espírito Santo nos conceda, Senhor, graça, 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 Senhor, entendimento, nossa mente, Senhor, guiada pelo Senhor. Livra-nos, Pai, de termos os nossos próprios caminhos e esperarmos que o Senhor esteja abençoando nossos caminhos. Nós queremos os Teus caminhos, nós queremos os Teus caminhos para nós, aquilo que é a Tua vontade para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, viu? Pela ajuda de vocês. Vamos dar um tchau para todo mundo lá, os que estão em casa. Até já, gente. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus
Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome.